professora Luciane. Abraços, abraço a todo mundo aí. Abraço. Prof, estamos Oi, filho. escutando? Oi. Estou escutando. Tá falhando, Guilherme. Que a minha internet está travando, tá? Agora tá, pode falar. Que a minha internet está aqui travando, não tá. A internet que eu tentei. Não, a senhora falou sobre a densidade antes, né? Que difere de espécie para espécie. Eu não sei se você lembra, no meu, até da mesma espécie, em áreas diferentes, ela modificou um pouco. Tem. Pois é. Tá escutando? Sim. Sim. Acho que tá atrasado, meu áudio. Não, não tá atrasado, Felipe, Guilherme. A gente tá te escutando. Ah, tá. Não, e era isso a densidade ela difere tanto da espécie para a área, tem um monte de fatores que interferem na densidade da madeira. Então, a Adri pode, por favor, colocar a apresentação aí. Guilherme, tu tá me ouvindo? Sim, estou escutando. Tá. Essa é uma área interessante para vocês lá também, sabe? De trabalhar, de E eles enxergar. têm interesse, tipo, nessa parte de tech lá? Tem, Guilherme. Uma vez até a gente teve uma reunião aqui, tem um interesse grande nessa área. Uma vez nós tivemos uma reunião aqui com o pessoal na época da Brígida, em que a ideia era essa, né? Juntar vocês também. Tinha o NIR lá, tem o NIR, que eles precisavam de alguém junto, né, para tocar isso. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Adri. Sim, Eu posso iniciar, então? Bom, Tá, então, bom dia a todos. Eu vou dar início à apresentação do meu projeto de doutorado, que intitula-se Estratégias de Manejo para a Otimização da Risogênia Adventícia e Qualidade do Sistema Radicular de Mudas Clonais de Eucaliptus SPP, sendo realizado, então, sob orientação da professora Maristela Machado Araújo e como comitê de orientação, a professora Luciana Elmerita Baldi e o professor Ezequiel Gasparim. Esse projeto, então, é uma breve roteiro da apresentação, tá? Esse projeto, ele consiste, então, está vinculado a uma parceria desenvolvida entre o Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal da UFSM e a CMPC Celulose Rio Grandense. E a apresentação, então, ela está estruturada da seguinte forma: com uma breve caracterização e justificativa, os objetivos do estudo, e a subdivisão em capítulos, com os títulos, hipóteses e material e métodos, do capítulo 1, 2, 3 e 4, os resultados esperados com a realização da presente pesquisa, o cronograma de execução e o orçamento, e, por fim, as referências bibliográficas. Bom, clones e híbridos de Eucaliptus duni e Eucaliptus bentâneos, chamados eucaliptos subtropicais, né, 2 deles, têm sido frequentemente cultivados no sul do Brasil, principalmente para o fornecimento de madeira, visando a produção de polpa celulósica para a produção de celulose e papel. Devido à característica desses materiais, quanto à tolerância às baixas temperaturas ocorrentes, então, na região sul do país. No entanto, esses materiais genéticos, eles apresentam limitações na produção de mudas via mini-estaquia, devido, né, à recalcitrância ao enraizamento e também problemas na distribuição e na formação do sistema radicular, o que tem causado, então, problemas a campo, como o tombamento de plantas pela dificuldade de ancoramento dessas plantas no campo.
Nesse sentido, é um desafio, né, melhorar o enraizamento de genótipos com baixo desempenho, mas de interesse para a inserção no portfólio de materiais genéticos comerciais a serem implantados nos plantios. O enraizamento de mini-estacas, o sucesso do enraizamento de mini-estacas depende de diversos fatores, com destaque, então, aí para os aspectos intrínsecos às espécies que se está trabalhando e também aos diferentes clones, bem como as condições que as plantas doadoras de propagos, né, as mini-cepas, quando se fala da mini-estaquia e mini-jardim clonal, no que se refere ao manejo adotado no mini-jardim clonal, a juvenilidade desses materiais genéticos, a ecofisiologia das mini-cepas, o estado nutricional, além das condições ambientais durante o estágio de enraizamento, lá na casa de vegetação, na fase de enraizamento, sobretudo pelas condições ambientais nesses ambientes, como temperatura, umidade relativa, a qualidade e a quantidade de luz e a concentração de CO2. Outra questão que influencia no enraizamento é a aplicação de dose adequada de reguladores de crescimento, quando se fala aí, então, em materiais genéticos de difícil propagação. E essa aplicação hoje ela está, então, tanto quanto em desuso pelos benefícios ocasionados pela mini-estaquia, onde a grande maioria dos materiais genéticos hoje nas empresas, então, não se tem mais utilizado os reguladores de crescimento que eram utilizados quando se utilizava ainda a técnica de estaquia. Assim, em viveiro, o manejo adequado desses fatores, ele pode contribuir para a melhoria do enraizamento e também a qualidade do sistema radicular das mudas produzidas, principalmente quando se fala de materiais genéticos novos e com limitações na produção de mudas. Com isso, são necessárias, então, a realização de pesquisas aplicadas para avaliar a adequação de aspectos tanto do mini-jardim clonal como dos ambientes de enraizamento, com a definição, então, de faixas de temperaturas adequadas para esse enraizamento, a manutenção da umidade relativa elevada, bem como de concentração de CO2, e também da qualidade da luz incidente nesses ambientes. Outro aspecto que pode ser manejado para esses materiais genéticos de difícil propagação é a aplicação de fitorreguladores, então, com definições de doses de máxima eficiência. No entanto, percebe-se, né, a necessidade do uso de substâncias alternativas, visando, então, reduzir o uso de agroquímicos na produção de mudas, pensando, né, nos aspectos de sustentabilidade. Nesse sentido, um produto natural é o extrato pirolenhoso, que tem sido trazido, então, na literatura com resultados benéficos para, então, como indutor de enraizamento e na melhoria da fitossanidade de plantas aí ornamentais e frutíferas. No entanto, não tem resultados ainda na produção de mudas florestais. O que é o extrato pirolenhoso? O que vai estar sendo estudado, né, nesse projeto especificamente é o extrato de acácia negra. Então, esse extrato ele é um subproduto da carbonização de madeira para a produção de carvão de acácia negra, sendo, então, aqui na figura a gente pode ver ele puro e diluído, à direita aqui em cima. Esse subproduto, então, ele tem esse potencial para indução de enraizamento. Então, é uma possibilidade para estar utilizando no processo de produção de mudas florestais. No que se refere, então, à adequação ainda dos aspectos do mini-jardim clonal e do ambiente de enraizamento, na literatura e também para alguns materiais genéticos a nível operacional, tem sido indicada a utilização de mini-túneis, né, a fim de manter um melhor microclima no entorno das mini-cepas e das mini-estacas com a utilização do mini-túneis, que são essas estruturas utilizadas tanto no mini-jardim clonal como na casa de enraizamento, também chamados de estufim. Com isso,
O objetivo geral do presente estudo é identificar fatores limitantes e definir estratégias de manejo para otimização da risogênese adventícia e qualidade do sistema radicular de mudas clonais de Eucalyptus duni, Eucalyptus bentami e do híbrido Eucalyptus urophila e Eucalyptus duni. Os objetivos específicos do presente estudo consistem em avaliar a influência da utilização de mini-túnel no mini-jardim clonal sobre a sobrevivência, produtividade, ecfisiologia e nutrição das mini-cepas, bem como o enraizamento e características morfológicas e anatômicas das mini-estacas. Correlacionar as variáveis abióticas, temperatura, umidade, concentração de dióxido de carbono, nos diferentes manejos do mini-túnel, com as características morfológicas, anatômicas e fisiológicas das mini-estacas. Ainda, verificar a influência do uso de mini-túneis no mini-jardim clonal e ambientes de enraizamento sobre a sobrevivência, risogênese adventícia e características morfológicas das mudas produzidas. Determinar o efeito do uso de mini-túnel no mini-jardim clonal e diferentes concentrações de ácido indol butírico sobre o processo de risogênese adventícia das mini-estacas e qualidade das mudas. Avaliar a influência da aplicação de doses de extrato pirolenhoso sobre o enraizamento das mini-estacas, crescimento e qualidade das mudas produzidas. O capítulo 1, ele intitula-se O uso de mini-túnel na propagação clonal de eucaliptos subtropicais, ecfisiologia, nutrição e produtividade de mini-cepas e enraizamento de mini-estacas. As hipóteses de trabalho desse capítulo consistem: o uso de mini-túnel no mini-jardim clonal garante maior qualidade ecfisiológica das mini-cepas, denotando em maior produtividade e enraizamento das mini-estacas. Os benefícios ocasionados pelo mini-túnel são potencializados nas estações mais frias do ano. Então, material e métodos. O estudo está sendo desenvolvido no viveiro florestal da empresa CMPC, da celulose rio-grandense, localizada no município de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. A implantação dos mini-jardins clonais, ela ocorreu em dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, de acordo com a disponibilidade de mudas dos materiais genéticos utilizados, e todas as informações, né, referente à irrigação, à fertirrigação e as práticas de manejo adotadas para a condução do mini-jardim clonal segue o padrão adotado pela empresa. Quanto à descrição da área experimental e os tratamentos, então o capítulo 1 se refere à condução de experimentos em mini-jardim clonal, considerando elemento de blocos casualizadas em esquema de parcelas subdivididas no fatorial 2/5, com 4 repetições, com 64 mini-cepas, totalizando 256 de cada clone. A parcela principal nesse fatorial consiste no manejo do mini-jardim clonal, que consiste na presença do mini-túnel, que é essa estrutura de plástico alocada sobre o canaletão, o qual, então, é realizada a abertura no início da manhã, próximo às 10 horas, e o fechamento próximo às 16h30, a fim, então, de manter um melhor microclima próximo às mini-cepas. Então, nós temos 2 mini-jardins clonais, um com a presença e outro com a ausência do mini-túnel. Nas subparcelas, nós temos, então, a alocação dos 5 materiais genéticos estudados nesse estudo, que consiste, então, em 2 clones de Eucalyptus duni, 2 clones de Eucalyptus bentami e do híbrido de Eucalyptus urophila com Eucalyptus duni. A seleção prévia desses materiais genéticos para estudo, ela se baseou na qualidade da madeira desses materiais para a produção de celulose, o crescimento a campo, resistência ao frio, e também, principalmente, pelas dificuldades que têm sido encontradas para a produção de mudas e a demanda da ampliação de plantios com esses materiais. Previamente à instalação do mini-jardim clonal, foi realizada a caracterização das mudas utilizadas. Então, para isso, foram realizadas análises morfológicas, com mensuração da altura, do diâmetro, da área foliar, da massa seca, então, da parte aérea e radicular da planta, o comprimento radicular dessas mudas e também a densidade estomática.
Além disso, foram realizadas análises fisiológicas para ver o status fisiológico dessas mudas quando elas foram implementadas no mini-jardim, que consistiram, então, na análise da fluorescência da clorofila A com um fluorômetro portátil e análise das taxas fotossintéticas por meio, então, do analisador de gás por infravermelho, fotossíntese. Ao longo da condução desse experimento, está sendo realizado o monitoramento das variáveis ambientais nos 2 mini-jardins clonais, que consiste, então, na avaliação por meio de dataloggers, avaliação contínua da temperatura do ar, umidade e também a temperatura no ponto de orvalho, bem como a avaliação trimestral da concentração de dióxido de carbono, a intensidade luminosa, a temperatura e a umidade da areia nesses ambientes. Bom, e quanto às avaliações das mini-cepas? Nas mini-cepas são realizadas, então, avaliações fisiológicas, bioquímicas, nutricionais e anatômicas. Dentre essas avaliações, nós temos a avaliação do potencial hídrico foliar, a avaliação das taxas fotossintéticas, das relações hídricas, com o uso, então, do analisador de gás, a fluorescência da clorofila A densidade estomática, a coleta de amostras, então, para determinação da concentração de carboidratos, conteúdo de pigmentos fotossintéticos e quantificação do peróxido de carbono, cujas essas análises bioquímicas estão sendo realizadas no laboratório de fisiologia vegetal, além de coleta de amostras para a avaliação do estado nutricional das mini-cepas, com a determinação do teor de nutrientes no tecido foliar e a caracterização da anatomia foliar das mini-estacas. Lembrando que essas análises elas também estão sendo de forma trimestral, considerando as 4 estações sazonais do ano. Além desses atributos, está sendo realizada a análise da biometria das mini-estacas, que consiste, então, na mensuração do comprimento da mini-estaca, número de folhas, área foliar, massa seca das mini-estacas produzidas nos 2 ambientes, bem como a análise da sobrevivência das mini-cepas ao longo das estações, a produtividade de brotações, considerando o número de mini-estacas por metro quadrado por mês, e será realizado o cálculo do rendimento, que consiste numa relação entre a produtividade de brotações e a porcentagem de enraizamento dessas brotações. Para isso, estão sendo conduzidos ensaios em casa de vegetação, em elemento inteiramente casualizado, então a cada estação é realizado, no momento da caracterização do mini-jardim clonal, também são implantados experimentos em casa de vegetação, com o estaqueamento, considerando 2 manejos do mini-jardim clonal, a presença e a ausência, e os 5 clones, com 4 repetições de 20 mini-estacas. Então, como isso é feito? Lá no mini-jardim clonal, onde a gente faz a caracterização dos materiais genéticos, é realizada a coleta e o preparo das mini-estacas. Essas mini-estacas, então, elas são estaqueadas e alocadas em casas de vegetação, onde é realizada, então, a avaliação do enraizamento aos 45 dias. Quanto a análises estatísticas dos dados, então os dados serão submetidos à análise prévia dos pressupostos da análise de variância, a normalidade e homogeneidade das variâncias por Shapiro, Wilke e Barter, respectivamente, e posteriormente submetidos à análise de variância, considerando o esquema fatorial, então a condição no mini-jardim clonal com a presença ou ausência do mini-túnel, aqui, com a presença ou ausência do mini-túnel e os 5 materiais genéticos avaliados. Então, após a análise de variância, constatar a diferença significativa entre os tratamentos, eles serão submetidos ao teste complementar de comparação de médias por Tukey. As análises estatísticas, elas estão sendo realizadas com o auxílio do pacote ESP10 no software R, e, ao final, pretende-se realizar a análise dos componentes principais, utilizando os pacotes Factor Extra e Factor Mind do R, com o objetivo de identificar as interações entre as variáveis analisadas, que é um grande número de variáveis, né, e identificar aquelas com a maior contribuição na diferença dos tratamentos que vão ser identificados. Então, visando condensar as informações obtidas das várias variáveis originais e resumindo aí nos componentes principais. O capítulo 2 intitula-se Influência de mini-túneis sobre o enraizamento adventício e crescimento
crescimento e qualidade do sistema radicular de mudas clonais de eucaliptus SPP, tem como hipótese de trabalho o enraizamento das mini-estacas e qualidade das mudas é potencializado mediante o uso combinado de mini-túnel no mini-jardim clonal e na casa de enraizamento. Quanto à descrição da área experimental e os tratamentos, então esse experimento está sendo conduzido em casa de vegetação, considerando também de elementos e blocos casualizados, em esquema parcelas subdivididas, num esquema fatorial 4x2, com 4 repetições e 20 mini-estacas. A parcela principal, como nós podemos ver aqui na imagem, consiste, então, nos ambientes de enraizamento, que são 4 níveis, sem mini-túnel, com mini-túnel, sendo realizado fechamento às 17 horas e abertura às 10 horas, com mini-túnel com cobertura vermelha, 30%, esse permanece sempre assim, com a intenção de alterar, então, a qualidade da luz que chega às mini-estacas, e o outro mini-túnel é o mini-túnel vedado. Então, esse mini-túnel, desde o estaqueamento, do momento do estaqueamento, a gente aloca esse mini-túnel e o mesmo permanece com apenas algumas irrigações intermediárias, pensando que, de maneira similar, na micropropagação seja um sistema fechado. Dentro da parcela principal, nós temos a alocação das subparcelas, que consiste, então, no manejo adotado do mini-jardim clonal, que é com as estacas provenientes do mini-jardim com mini-túnel e estacas provenientes do mini-jardim sem mini-túnel. Então, no total, nós temos 32 unidades experimentais para cada clone, com 20 mini-estacas cada unidade experimental. Esse experimento, então, ele está sendo conduzido em 2 estações distintas, para verificar, então, o efeito de condições ambientais distintas, né, na produção de mudas, no enraizamento, considerando, então, a primavera-verão e o outono-inverno. Os materiais genéticos serão analisados separadamente. As análises realizadas, então, nas mini-estacas imundas consistem na avaliação da sobrevivência das mini-estacas na casa de vegetação, sendo avaliada aos 30 dias após o estaqueamento, o enraizamento, que é realizado aproximadamente aos 50 dias após o estaqueamento, na ocasião onde também faz a quantificação do número de calos presentes nas mini-estacas. Quanto às análises morfológicas, então, é realizada a mensuração da altura, do diâmetro do colo, a área foliar, a matéria seca da partéria radicular, e também a qualidade do sistema radicular das mudas produzidas, quantificando o número de raízes emitidas, bem como a área superficial, o diâmetro e volume das raízes. Essa avaliação aqui, então, ela é realizada por meio do escaneamento das raízes no INRISO, que determina as faixas de diâmetro e outros parâmetros. Paralelamente, é realizado, então, o monitoramento das variáveis ambientais, com monitoramento contínuo da temperatura, umidade relativa e temperatura do ponto de orvalho, bem como medições pontuais da concentração de dióxido de carbono e da intensidade luminosa, para caracterizar, né, os diferentes ambientes de enraizamento. Quanto à análise dos dados, ela vai ser realizada de forma similar ao capítulo anterior. No entanto, aqui, na análise de variância, nós vamos considerar, então, os ambientes de enraizamento e a condição do mini-jardim clonal para cada clone. Os clones serão analisados estatisticamente, de forma separada estatisticamente. Então, utilizaremos o software e também será feita a PCA. O capítulo 13, ele intitula-se Efeito do uso do estufim no mini-jardim clonal e ácido indol-butírico na mini-estaquia de clones de eucaliptos subtropicais. As hipóteses de trabalho desse estudo consistem na aplicação de ácido indol-butírico benéfica para o enraizamento das mini-estacas e qualidade do sistema radicular das mudas dos clones avaliados. Mini-estacas provenientes do mini-jardim clonal com estufim dispensam o uso de fito-hormônios na mini-estaquia. Então, esse estudo também está sendo realizado em casa de vegetação, no entanto, em delineamento inteiramente casualizado, considerando o fatorial 2x4, com 4 repetições e 20 mini-estacas. O fator A, os níveis do fator A consistem no manejo do mini-jardim clonal, presença de minitúnel ou ausência de minitúnel, e o fator D é relacionado à concentração do ácido indol-butírico, então é utilizada a solução hidroalcoólica, com 0 mg por litro, 1.500, 3.000 e 4.500 mg por litro de A e B. A aplicação
do AIB nas mini-estacas, ela é realizada, então, por solução hidroalcoólica, com a imersão da base das mini-estacas por 10 segundos. Então, após a coleta e preparo das mini-estacas, na hora do estaqueamento, é realizada essa aplicação na base das mini-estacas. Esse experimento, então, ele está sendo conduzido nas 4 estações sazonais, inverno, primavera, verão e outono, sendo os atributos e análise dos dados realizados, assim como descrito no capítulo 2. No entanto, aqui, em vez de fazer análise e comparação de médias por Tukey, nós iremos realizar a regressão polinomial, pois o objetivo é determinar a dose de máxima eficiência técnica para cada material genético. O capítulo 4 intitula-se Influência da aplicação de extrato pirolenhoso na produção de mudas clonais de eucaliptos SPP, e as hipóteses de trabalho desse estudo. A hipótese de trabalho desse estudo é a aplicação de extrato pirolenhoso de Acacia mers, combinada com o minitúnio no mini-jardim clonal, maximiza a risogênese adventícia, crescimento e qualidade das mudas de eucaliptos, SPP. Também, então, esse estudo está sendo realizado em casa de vegetação, em parcelas subdivididas, no esquema 4x2, com as 4 repetições. No entanto, aqui a gente trabalha com 12 mini-estacas por repetição, devido à limitação na produção de mini-estacas. O fator A consiste, então, nas doses do extrato pirolenhoso, onde foi feito, então, um estudo piloto para dar o direcionamento da seleção dessas doses, variando, sendo, então, de 0, 2, 4 e 6%. E os níveis da subparcela consistem no manejo do mini-jardim clonal, com a presença ou ausência do minitúnio. Esse experimento, então, ele está sendo conduzido em 2 condições contrastantes, que consistem na primavera-verão e outono-inverno, e a aplicação do extrato, ela é realizada sob as mini-estacas, logo após o estaqueamento, com pulverizações foliares 2 vezes na semana, até, então, o molhamento foliar completo das mini-estacas. Os atributos avaliados e as análises estatísticas vão ser realizadas da mesma forma explicada no capítulo 3. Com base na realização do presente estudo, então, desses experimentos, objetiva-se identificar, como resultados esperados, tem-se identificar os efeitos do mini-jardim, efeitos do manejo do minitúnio no mini-jardim clonal, sobre a produtividade, ecofisiologia e nutrição das cepas. Mensurar a influência de diferentes ambientes de enraizamento e demais fatores estudados sobre a sobrevivência, enraizamento, rendimento, crescimento e qualidade do sistema radicular das mudas dos materiais genéticos estudados. Dar início ao estabelecimento de protocolos sobre o manejo adequado dos fatores estudados nas diferentes estações do ano. Aumentar o rendimento e qualidade do sistema radicular das mudas dos clones estudados, reduzindo os custos operacionais e otimizando a eficiência na fase de produção. Acredita-se que mudas de qualidade terão melhor desempenho no campo, devido ao maior crescimento e distribuição do sistema radicular, com maior absorção de água e nutrientes, além de assegurar a sustentação e o crescimento da parte aérea das plantas. O cronograma de execução, então, teve início, né, com a realização das disciplinas ingresso no 3º semestre de 2019. A instalação no mini-jardim clonal, ela ocorreu no 4º trimestre de 2019, sendo conduzidas, então, as mini-cepas até o final do 2º trimestre de 2020. No 3º trimestre de 2020, então, teve o início da instalação dos experimentos e sendo realizada, então, análise dos resultados a partir do 4º semestre de 2020, com a apresentação, né, dos relatórios parciais para a empresa, que a gente tem o projeto. A qualificação está prevista para ocorrer, então, em novembro, agora de 2021, e a defesa da tese está prevista para o 2º trimestre de 2023, com a correção e entrega da versão final da tese. Além disso, então, a partir da qualificação estarão sendo elaborados e submetidos os artigos científicos resultantes dessa pesquisa.
uma boa parte das atividades já vem sendo desenvolvidas, né? Onde, então, as atividades de laboratório e de campo estão previstas para conclusão no primeiro trimestre de 2022. O orçamento. Então, nós temos aqui os materiais de consumo necessários para a condução, alguns dos materiais de consumo necessários, que foram necessários à aquisição para a realização do estudo, as despesas de deslocamento, como os experimentos são realizados lá, na Barra do Ribeiro, então tem essa necessidade dos recursos para deslocamento, alguns materiais permanentes que já foram adquiridos anteriormente pelo laboratório, então, sendo o valor total do orçamento de R$ 44.744,05. Algumas das referências bibliográficas utilizadas para montar a apresentação. E muito obrigado pela atenção. Obrigada, Adri. O que eu vou te perguntar, Adriana? Eu tenho que comentar, né, Lu, porque ali no terceiro que ela apresentou, ela dizia que já não tinha mais um número suficiente de mini-stack e teve que baixar. Não é de se surpreender, né? Porque cada dia ela inventa um experimento novo e ela só colocou 3, ela tem 5. Então, é mais ou menos desse modo. Mas, bom, felizmente eu digo todo dia, né? Ontem eu cheguei aqui, eu comecei a conversar com elas, eu disse, ai, que coisa boa estar junto com vocês, vendo vocês. Porque essas crianças dão uma energia pra gente, né, Lu? E é tipo... Com certeza. Então, Lu, fica à vontade, Lu, para questionar, enfim... Bom, primeiro te parabenizar pela apresentação. Tu consegue, assim, ser bastante tranquila na apresentação. Acho que tu vai ser uma excelente professora aí no futuro. Precisamos de pessoas, assim, na docência, né, que eu acho que tem essa calma, essa tranquilidade, essa segurança para falar, e eu tenho certeza que tu vai ter um sucesso grande aí se tu decidir seguir, que eu imagino que sim, essa carreira acadêmica. Nós já conversamos várias vezes, né, Adriana? A gente seguido conversa, não só quando está no laboratório, mas volta e meia a gente troca mensagem, várias vezes a gente até fica quebrando a cabeça, né, para tentar achar alguma explicação para alguns resultados. Eu vejo que o teu projeto vai atuar em várias linhas, né? Tu não está, assim, se baseando só numa hipótese, tu está buscando várias opções para tentar chegar a um resultado adequado aí no processo de enraizamento. Tu já está tendo os resultados interessantes, né, que a gente comenta, e a gente já conversou um pouquinho sobre isso, e a gente não tem todas as explicações ainda, né, mas isso faz parte da ciência, e se a gente chegasse às explicações totais, né, a gente estaria encerrando esse ciclo, que não é acho que não é essa a ideia da ciência. Sempre surgem novas dúvidas a partir de alguns resultados encontrados. Então, a gente está... acho que tu está chegando a resultados bem interessantes, e a gente, volta e meia, eu fico até pensando nos teus resultados e associando a fisiologia com isso, e acho que, assim, a gente no final vai conseguir não só propor aí metodologias adequadas para a empresa, mas também se chegar a resultados científicos de alto impacto, sem dúvida nenhuma, que vai servir para outros estudos, para outras situações, para outras empresas também, sem dúvida nenhuma.
Eu fiquei curiosa, que uma coisa que eu acho que a gente nunca tinha conversado foi com relação ao extrato pirolenhoso. Tu comentou que trabalhos têm mostrado que ele tem aumentado em enraizamento. Até tu falou de aumentar a fitossanidade das plantas, mas eu fiquei na dúvida de que forma que isso pode acarretar em maior enraizamento das estacas. Será que ele tem algum composto que não só promove um maior, digamos assim, qualidade fitossanitária das plantas, mas que de alguma forma estimula, não sei se metabolismo, produção de hormônios, talvez pelas folhas, que isso vai influenciar no enraizamento. Se fosse só a qualidade fitossanitária, seria muito simples, eu acho, né? Só a qualidade fitossanitária estar fazendo com que a planta enraize melhor. Eu acho que deve ter, ele de alguma forma estimula a produção de alguma substância que está influenciando, talvez ou até metabólito secundário, que auxilia na rota de biossíntese dos hormônios. Fiquei curiosa, na verdade, com relação a isso, né? Porque, claro, tu busca no final ali ver se ele potencializa ou não o enraizamento, que é o que a empresa precisa nesse momento. Mas depois, talvez, né, num estudo futuro, se estudar mais a fundo do que qual que é a influência realmente desse produto, né, se é que ele vai funcionar no metabolismo da planta. Porque eu acredito que não seja só na qualidade fitossanitária das plantas, mas pode ser que eu esteja enganada, né? Não sei, eu só fiquei curiosa nesse sentido. Eu acho que tem um... Oi, sim, eu posso comentar para tentar sanar um pouco da curiosidade. Então, ele é a ideia é fazer a análise desse composto, tá? A gente, então, conseguiu esse produto em parceria com a Emater, de Montenegro. Então, assim, como eu falei, existem alguns estudos, mas não com o de acácia negra. Existe com o extrato pirolenhoso de eucaliptos, e assim, ele é muito utilizado de forma empírica pelos produtores rurais lá da região, para produção de morango, citros e outras espécies, e na literatura traz que ele tem esse potencial de indução no enraizamento, e a questão da qualidade fitossanitária que nós pensamos, e do vigor, né, das plantas, porque ele tem mais de 200 componentes, segundo a Embrapa, né, uma circular da Embrapa que analisou, tem alguns estudos da composição desse, que incluem fenóis, cetonas, vários componentes. Então, assim, estudos tem com ele na relação como bioinseticida, repelência de insetos, a questão dos fungos, e para para o Eucalyptus bentami, que é uma das espécies estudadas, eu não mencionei na apresentação, mas ele tem um problema muito sério, que é com doenças durante o enraizamento e a produção de mudas. Então, assim, a gente perde muita... A questão, então, de usar o indutor de enraizamento seria para acelerar a emissão de raízes, para adiantar a saída da muda dentro da casa de enraizamento para aclimatação. Quanto a gente conseguir reduzir esse tempo, melhorando a fitossanidade das brotações, controlando de alguma forma com o produto. E aí a gente entra em várias questões, que é a limitação de produtos registrados para aplicação para eucaliptos em viveiro. Então, nós pensamos que poderia ser uma alternativa mais ecológica, digamos assim, para estar sendo utilizado na produção de mudas. Até pela limitação de uso de produtos em viveiro florestal, pelo constante, né, trânsito de pessoas. E também agregando um valor, né, que também a gente tinha como um sonho, como diz o outro, né, de achar algo que aquele produtor da cássia pudesse agregar, né, naquele extrato que está saindo no momento dos processamentos ali. Então, também era essa ideia, né, de achar algo novo. Perfeito, né? Acho que se chegar
essa realmente comprovação, né? Eu acho que é excelente do ponto de vista biológico, econômico, né? Não para o produtor, para o ambiente também, né? Que eu acho que é importante também. E então vamos esperar ver o que vai acontecer com esse extrato. Eu achei que a tua metodologia está bem completa. Eu sei o quanto tu trabalha, que tu não tem preguiça de fazer nada, né? Acho que tu vai conseguir deixar o trabalho bem redondinho, que tu vai conseguir não só ficar sugerindo coisas, né? Isso aconteceu possivelmente por tal coisa, em função da tua tuas análises, que são, você saiu da tua zona de conforto, né, de ficar lá no viveiro, lá e está buscando outras áreas. Eu sei que a anatomia demanda um trabalho muito grande, mas eu acho que isso pode ajudar bastante na explicação dos teus resultados. A fisiologia, a gente está brigando com a técnica de carboidratos, né, que também não é tão simples, né, a gente está vendo que não é tão simples, mas que nós não vamos perder por essa técnica, nós vamos dar conta dessa técnica aí, pode ter certeza, virou minha meta agora, de vida até final do ano, conseguir fazer esses carboidratos aí, mas é para até vocês verem que muitas vezes a gente tem vontade de fazer as coisas, mas às vezes não, principalmente porque os artigos, eles trazem uma metodologia que não permite que a gente replique muitas vezes os resultados. E a Adriana sabe, né, ela me passou o contato de uma menina da URGS, eu estou trocando ideia com ela o tempo todo, e se não fosse por ela, a gente acho que não teria saído nem do ponto de partida, né, em função dessas dificuldades. E eu acho que essa análise de carboidratos vai ser bem importante também, porque pode ajudar a explicar a quantidade de esqueletos de carbono que as mini-estacas vão ter disponível para a produção de novas raízes, né, para alongamento de raízes, e acho que pode trazer um resultado bem interessante também. Então, a tua metodologia, assim, eu não vi nada que eu pudesse sugerir para realmente complementar os teus dados, porque eu acho que está bem completo. É claro que depois, às vezes, quando surge alguma coisa no meio do caminho, pode surgir alguma dúvida, dá para fazer tal coisa para sanar essa dúvida, mas a princípio, eu acho que tu está com as coisas bem adiantadas, né? Eu acho que tu tem a metodologia bem completa, e com certeza vai trazer resultados bem importantes. Nós conversamos um pouquinho quando tu estava também preparando o teu projeto, né, e agora eu tive uma visão bem ampla e total do projeto, que eu acho que está extremamente completo, extremamente importante, não só do ponto de vista técnico, né, para a empresa, mas também do ponto de vista científico, que é uma demanda. A gente na fisiologia sempre fala quão importante é a produção de uma muda com qualidade, e acho que isso vai trazer resultados bem interessantes. Então, dar os parabéns aí para ti, para a Maristela, principalmente para o grupo também, que eu sei que é um grupo bem unido, que se ajuda bastante, e vamos aí seguir, né, acho que tu está no caminho certo, tenho certeza que não vai dar trabalho nenhum aí para Maristela aí com relação à produção dos artigos também, que felizmente ou infelizmente, né, é o que digamos assim, a gente é cobrado por isso também, mas eu acho que as tuas informações científicas e técnicas aí vão ser muito relevantes, sem dúvida nenhuma. Obrigada pela tua presença, por ter se disponibilizado em estar junto com a professora Maristela, e pela toda a contribuição aí que tem nas lutas, nas análises bioquímicas, e muito obrigada, tá? E só para comentar, Lu, também, assim, tu comentaste que a Adriana está bem adiantada no trabalho dela, só para fazer, assim, não ter corrigindo, mas só mudando um pouquinho a ideia para os demais. A Adriana não está adiantada, a Adriana está no tempo, é o que vocês não podem perder, esse 1 ano que a Adriana aproveitou. Então, a Adriana está no 1 ano do doutorado dela, ela já tem resultados, então eu estou indicando isso para todos, né? Leiam,
trabalhem em equipe, né, Lu, que é importante, identifiquem as pessoas que podem ser parceiros, nós aqui já ficamos comentando, né, né, identificando outros parceiros dentro dos grupos de colegas mesmo, né, Lu, e que possa incrementar, né, nas informações, nas leituras, nas, né, contribuições em geral, assim, outras áreas que tu possam agregar, né, junto. Uma é que para nós não pode faltar a fitopatologia também, então é outra, porque é bem essa história que a Adri comentou do peru lenhoso, são formas, uma das maiores problemáticas ali é a doença. Então a gente busca diversas estratégias para poder contornar isso sem a necessidade de uso desses produtos, né? Que no viveiro é muito complicado, ainda mais num viveiro de uma empresa certificada. Então, eles têm, assim, uma dificuldade grande com isso. Então, eles trabalham muito o manejo, por exemplo, no estufim, eles querem trabalhar o manejo do estufim para não ter que entrar com os produtos. Então, até essa questão, momento de abertura, se eu deixo muito tempo aberto, tem o oídio. Se eu deixo fechado, vem outro, né, problema, um botritis, ou sei lá, outra doença. Então, isso está muito relacionado também, e claro que o estado fisiológico da planta, né? Então, quer dizer, não tem como separar as coisas, acho que a Adriana está aproveitando, a Claudinha também já entrou de sola ali, né, como se diz, entrou direto. Então, eu acho que é bom assim como é bom ter grupos que estejam andando nesse nível de colaboração, porque tu sabe que isso, alguns casos isso acontece, outros tu tem gente que te puxa para trás total. A sorte é ter uma equipe coesa dentro que te ajuda a levar, porque tu tem alguns que Então, isso também é importante. Eu estou falando para todos isso, assim, se observe como aluno, tu está ali para agregar ou para somar, ou tu está ali para subtrair, só tirar o teu. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente busca no nosso laboratório, e eu acho que isso funciona bem, buscar pessoas que somem, porque as gurias hoje têm bolsa porque outros trabalharam antes, entendeu? Então, a gente tem bolsa no laboratório porque muitas pessoas estão trabalhando, estão publicando, né? No momento que um puxa para trás, e eu sei que eu vou ter esse problema em breve, que um te puxa para trás porque nós liberamos energia nesse, e esse possivelmente, se nós não gastarmos mais energia, não vai ter nada, ou vai ter uma porcariazinha, né? Então, é isso que a gente tem que focar quando tu tá dentro de um laboratório, quando tu passa a fazer parte de um laboratório. Tu vai ser soma ou tu vai ser subtração? Porque é assim que funciona, e a gente consegue as coisas porque a gente doa, a gente ajuda, a gente proporciona. Eu acho que isso tem que existir até entre laboratórios, né, Lu? E aqui a gente pode falar tranquilamente, porque funciona muito dessa forma. A gente, não é só porque, enfim, eu vou estar ganhando ali imediatamente que eu vou estar ajudando. Não, se eu posso agregar, vamos agregar, porque é parceria, né? Eu não preciso estar ganhando em tudo que eu estou fazendo. E eu acho que isso é um modo de vida para frente, né? No decorrer, no contexto de vida. Eu acho que essa visão tem que ser vista dentro dos laboratórios e vocês têm que colaborar com os laboratórios que vocês estão e fazer com que isso aconteça, né? Porque assim o programa cresce e automaticamente todo mundo tem bolsa, né? Que eu acho que isso é muito importante para trabalhar, né? Eu não suporto trabalhar com alunos sem bolsa, porque a cobrança, por mais que seja uma decisão do aluno, a cobrança a gente acaba tendo, mas ele tem que tentar buscar outro recurso para poder se manter. Então, eu não gosto de trabalhar com a metade, eu gosto de trabalhar com... E isso faz parte de construção, né? E eu acho que, enfim, o pessoal não está perguntando, não tem dúvida, não... Como é que é isso? Pode perguntar, aproveita para perguntar para a Adriana e para a Claudinha agora. A Claudinha, em 1 ano, tem que estar nessa linha, né, Cláudia?
Prof, só para falar, são 2 anos já, tá? É que a pandemia parece que pulou, né? Um ano. Porque atrasou o início, mas são 2 já. É mesmo, Adri? Metade de 2019 e aí 2020 voou. Sim, tu tá num ano e meio, né? 2 anos. 2 anos. Ah, 2 porque tu anos. entrou na metade. Isso, foi no edital da metade. Uhum. Ai, como é que eu vou esperar? Porque daqui a pouco tá saindo. Não assusta, Adriana, não assusta. Já tem que colocar outro junto, grudado ali, aí a Claudinha. Mas daqui a pouco tá saindo. Vocês viram o que é os nossos problemas também, quando a gente... Né, o Álvaro saiu também, foi um susto, né? Então a gente acaba o Felipe, o Álvaro, e assim vai. A Su que estava aí, mas a Su tá junto ainda, acaba ficando, né? Mas... A gente quer que eles voem, mas ao mesmo tempo a gente gostaria que eles ficassem. o Marlos, que saiu agora, né? Que quer dizer, já está trabalhando, então como é que tu tem que estar preparado para perder eles o tempo todo, né? Então, não é fácil. Então, eu acho que pelo programa, eu acho que a gente precisa isso, né? Precisa apoiar os laboratórios de modo que outros venham e consigam construir, enfim. E eu acho que, então, vocês não têm questionamento, pessoal. Nós vamos ter que participar mais nos demais, viu? Pessoal, essa turma está muito calada. Marcos. Não, prof, tá tranquilo, prof. O Marcos participa mais, ali tem alguns que participam mais, o Guilherme Valcorte também, só que não é bem a área do Guilherme, né? Outros são mais quietinhos, mas tem que... O Éricles, Matheus, enfim. Eu tô com uma turma esse semestre também da pós, que, meu Deus, eles não abrem a boca por nada nesse mundo, dá até uma angústia. Eu estava falando com o Marcos outro dia também, eu disse, eu queria... Aí, às vezes, eu faço pergunta, porque eu fico o tempo todo fazendo pergunta, daí fica cri, 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 ninguém responde, aí eu fico insistindo, daí é ruim porque a gente não sabe se eles não estão escutando a gente, ou se eles não têm, ou se eles não sabem responder, mas às vezes tem perguntas que eu sei que eles vão saber responder, e não sei se tem vergonha, ou se realmente não estavam me escutando. A aula online é ruim por causa disso. Lá em sala de aula, tu enxerga o rosto deles, tu consegue ver as expressões, e a aula online, tu não enxerga isso, então tu fica sempre achando que eles não estão te escutando, né? E dá uma angústia isso. 2022, estou desesperada por ti. Eu também. Que a gente vai ter que reaprender de novo, né, Lu? Querendo ou não, porque... A primeira vez que a gente voltar para a sala de aula vai ser um friozinho na barriga de novo, eu acho. E eu confesso, assim, que é muito cômodo dar aula online. É muito cômodo. E, assim, a gente tem que cuidar para não... ficar na mesmice, porque como o outro, tu fica lá perguntando e o outro não fala, tu também desanime muito, né? Uhum. Então, tu acaba falando, vai falando e acaba, não sabe se ele entendeu, mas também porque tu não consegue olhar o olho, tu não consegue ver aquela cara assim, que tipo, será que é? É isso? Tu não consegue, a pessoa faz assim, aí tu já sabe, não? Isso, as expressões que tu consegue identificar. E aqui, quando a gente está apresentando, a gente não enxerga ninguém, a gente está só... Eles enxergam a gente, mas a gente não, então isso dá uma angústia na gente. Eu, assim, não vejo a hora de voltar para a sala de aula, porque, assim, não tem comparação, né? Não tem comparação. Mas eu acho que basicamente era isso por hoje, né? Obrigada, Lu, pela tua presença. Semana que vem eu tô de novo por aí, eu acho, né? Oi? Semana que vem eu tô de novo por aí, eu acho, né? A vez do Marcos. Sim, Exatamente. Que Qual bom. que é o teu horário, Marcos? É às 9h20. 9h20, tá. Depois tu me avisa mais. Eu sou o terceiro a apresentar. É que hoje ficou 2 pessoas apenas, as gurias ficaram por dia que sobrou o primeiro.
Por que será que ninguém queria começar? Eu não sei. Mas Eles, enfim. na verdade, eu acho, Maristela, eles queriam que tu